Olá! Voltamos aqui para nós terminarmos a nossa aula da unidade 4, na qual a gente está falando sobre organização, a função organização. Nós paramos no momento que nós falávamos sobre centralização e descentralização. Nós falamos da importância de se descentralizar e falamos também sobre uma palavrinha que é a delegação. Bem, nós dissemos já que a centralização, que a descentralização, ela depende da delegação da autoridade. A autoridade é o poder que a pessoa tem para tomada de decisão, para comandar uma equipe. E nós vimos também que a autoridade, ela tem junto com ela, como um outro lado da moeda, como disse Chiavenato, tem a responsabilidade. Então vem a autoridade junto com a responsabilização. E ao delegar, eu estou atribuindo autoridade e responsabilidade para uma pessoa. Então delegar é uma função muito importante, porque através dela a gente aumenta a responsabilização das pessoas que estão trabalhando dentro da organização. Aumentando essa responsabilização, geramos mais engajamento, geramos pessoas comprometidas com os resultados. Então, a delegação é muito importante, mas não é simples. Então, nós vamos ver aqui algumas dicas, sobre como delegar, por que essa delegação é importante e as barreiras da delegação. Então, vamos lá. Primeiro, por que a gente não delega? Existem barreiras para essa delegação que giram principalmente em torno do ego, do status do gestor, que por muitas vezes, e isso seguindo uma tendência antiga lá dos líderes, diria até que não de líderes, de gestores, que ao longo do tempo, nos anos anteriores a essa era contemporânea que nós estamos, buscavam principalmente manutenção de poder, manutenção deles em um cargo específico, manutenção de poder, da sua gerência. E anteriormente era exigido mesmo que os líderes fossem líderes mais rígidos. Se a gente for estudar os traços de liderança de líderes mais antigos, de uns anos atrás, a gente ia ver que era aquela postura mais rígida, líderes que são mais autoritários, que eles faziam mais sucesso. E hoje a gente vê que não é bem assim, que se exige muito mais de um líder que saiba delegar, de um líder que saiba treinar e desenvolver, gerar o autodesenvolvimento do funcionário, líderes que consigam tocar equipes que são autogerenciáveis. Então, essas são as novas exigências para o cenário que nós estamos, que é um cenário dinâmico, que é um cenário da revolução digital, que é um cenário que exige movimentos ágeis. Então, nós exigimos cada vez mais esse movimento do líder que empodera pessoas. E para empoderar, ele precisa saber também delegar. Então, os gestores tendem a ter barreiras de delegação porque eles tendem a se sentir mais confiáveis, mais confiantes quando eles próprios tomam decisões. Isso às vezes fortalece o status deles como líderes. Eles se sentem mais confortados quando eles mesmos estão ali tomando decisões rotineiras. Às vezes eles não sabem trabalhar em outra coisa que não seja aquele comando rígido, aquela coordenação estreita dos seus subordinados. Então, isso é a principal barreira. O gestor enxergar como uma perda de status, ele delegar a tomada de decisão aos subordinados. Além disso, a gente tem como uma grande barreira os gestores, que têm aversão ao risco de delegar. Eles têm medo de delegar determinada função porque eles sempre acham que eles fazem melhor aquela função do que o seu subordinado e não se preocupa em desenvolver o subordinado para que ele possa executar aquela função. Então, essas são as duas principais barreiras. Elas têm a ver com status, com manutenção de poder e com essa visão retrógrada
de que o líder precisa estar o tempo todo ali à frente, comandando de forma rígida, próxima, que ele não possa delegar essa função, que ele não possa preparar o seu liderado, por medo muitas vezes de perder o cargo. E a gente já viu vários benefícios dessa delegação. Quando a decisão ela é tomada no nível mais próximo ao cliente, há uma tendência de aumento de qualidade, caso essa delegação seja feita da forma correta, né? Aquela pessoa esteja preparada para tomar aquela decisão. Isso agrega qualidade, agrega rapidez ao atendimento e agrega qualidade principalmente porque quem está lidando com o cliente ali naquele momento é a pessoa que está fazendo o atendimento, ou seja, o vendedor, ou o atendente que está resolvendo um problema ali numa gestão de serviço, ou quem está fazendo uma montagem de algum componente, trabalhando ali em nível operacional e que está enxergando ali algum defeito que possa resolver na hora. Então agrega qualidade, dá essa autonomia para a pessoa que está desenvolvendo aquele trabalho resolver aquele problema no momento em que ele ocorre. Então tende a agregar qualidade, agregar agilidade. Além disso, agrega engajamento, motivação do empregado, que mesmo estando ali num nível mais operacional, se sente empoderado, porque ele pode tomar decisões. É importante para a pessoa que está ali fazendo o atendimento demonstrar que ela domina aquilo e que ela consegue resolver, que ela não precisa recorrer a uma outra pessoa. E com isso ela também desenvolve habilidades. Ela desenvolve habilidades tanto de tomada de decisão, que é uma habilidade difícil de ser desenvolvida, a habilidade de ter segurança para aquela tomada de decisão e habilidades técnicas também, das quais vai depender essa tomada de decisão. Então, estimula o desenvolvimento de novas habilidades técnicas. Então, gera um grande benefício o processo de delegação. Mas e você? Você sabe como delegar? Delegar não é fácil. Então, eu tenho aqui algumas dicas que traz lá o livro Administração Novos Tempos, que eu vou passar para vocês. Então, como delegar? O primeiro ponto é que quando você delega, você tem que delegar uma tarefa inteira. Por que uma tarefa inteira? Porque se você delega somente parte daquela tarefa, a pessoa continua dependente de você. E ao delegar parte da tarefa, você também não está responsabilizando a pessoa totalmente pela execução daquela tarefa. Então você cai em autorresponsabilização. A pessoa vai ter o que a gente chama de uma certa folga social. O que é isso? Quando tem mais pessoas responsáveis por desenvolver aquilo ali, aquela pessoa tende a diminuir a sua responsabilização e deixar para os outros. Então, quando você dá a uma pessoa uma tarefa integral e ela tem ciência de tudo que ela tem que desenvolver e do que é esperado dela em termos de métrica, de controle de qualidade daquela tarefa, ela vai desenvolver com um maior grau de autorresponsabilização e de comprometimento. Então, o primeiro ponto, delega a tarefa inteira. Segundo ponto, selecione as pessoas certas. Não adianta você simplesmente sair delegando. Existe aqui um princípio que se chama autoeficácia, que está lá no livro de comportamento organizacional, que vem de uma teoria que também tem esse nome de autoeficácia, que é da teoria cognitiva do Bandura, que diz o quê? Que a pessoa tem que se acreditar capaz para aquela tarefa. Se ela não se acredita capaz para aquilo ali, se ela não é capaz de desenvolver aquilo, não tem competência suficiente, conhecimentos, habilidades, atitudes suficientes para desenvolver aquilo, ela não vai se sentir motivada. E com baixa motivação, ela não vai desenvolver bem a tarefa. Então, muito cuidado para selecionar pessoas certas para a tarefa que você está delegando, né? Preparar aquela pessoa para aquela tarefa, para que ela se sinta autoeficaz, para que ela se sinta capaz de desenvolver aquilo. Também é importante entender que ao delegar autoridade, você está delegando responsabilidade. Então você precisa definir qual que é o indicador de desempenho daquilo ali, como que você vai cobrar, e aquilo ali tem que ficar claro para aquela pessoa. O resultado esperado é esse. É isso que eu vou te cobrar ao final da execução da tarefa. Porque você delega e você controla o resultado. Então esse resultado tem que ser tangível. O que é esperado? Né? E com isso você está delegando da forma certa, autoridade e responsabilidade juntos. Você tem que proporcionar a capacitação completa.
mais do que eficácia, mais autoeficácia, mais do que selecionar a pessoa certa, ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo ali, quando que é esperado que ele faça, por que daquilo, por que aquela tarefa é realizada, qual que é o propósito final dela, né? Como que aquilo ali é realizado, qual que é a melhor forma, o jeito certo, o jeito esperado para fazer aquilo. Até deixei aí uma dica de talvez usar o 5S2H, porque tem que ficar muito claro para a pessoa o porquê está fazendo aquilo. É importante também reforçar as linhas de comunicação e feedback. Sem feedback, a pessoa não sabe se está errando ou acertando. E o feedback vai fortalecer a confiança, o feedback bem feito. Né? O feedback que avalia e recompensa pelo desempenho. Você não deve ficar olhando o método desde que você delegou e não passou ali para a pessoa um método rígido de como fazer, você passou o resultado que você espera, então o método que a pessoa vai usar tem que depender dela. Então você não julga o método, você julga o resultado. A não ser que precise de um método que seja padrão, né, um the best way para fazer aquilo ali, e aí isso aí foi passado para a pessoa anteriormente. De resto, você vai avaliar o resultado e recompensar em tempo real. É importante que a pessoa saiba exatamente o comportamento que está gerando aquele feedback. Isso é uma regra para se dar feedback. Qual é o comportamento que eu tive aqui que está me gerando esse feedback positivo ou negativo e essa recompensa positiva ou negativa? Então, isso é muito importante, você oferecer essa retroação, esse canal de comunicação e feedback constante e voltado para o desempenho e não para o método. Deixei lá no Moodle um testezinho que vem lá do Kievenato para você testar, não vale nada, é claro, é só para você se autodesenvolver, mas para você testar se você sabe delegar. E pensa aí, tem momentos da sua vida e nas suas atividades profissionais que você poderia estar delegando alguma tarefa? Isso ia fortalecer a sua equipe? Ia te fortalecer como líder, como administrador? Ia te gerar mais tempo para se autogerenciar e gerenciar sua equipe, sua organização? Então fica aí o nosso momento de reflexão aqui nessa dica de como delegar e lá no teste lá do Moodle sobre se você está preparado para delegar ou não. E vamos falar agora então, dizendo já que é tão importante essa delegação para essas novas estruturas organizacionais, vamos falar um pouquinho sobre o que essa revolução digital, essas transformações digitais estão acarretando para as estruturas das organizações. As organizações estão mudando nos últimos anos. Esse primeiro organograma que eu mostrei, que é todo funcional, a gente chama esse organograma de funcional, é uma estrutura funcional para a organização. Ele ainda é muito vigente? Ou ele está se transformando com a revolução digital? Então vamos pensar. Eu queria primeiro chamar a atenção para vocês sobre como que as relações de troca de valor têm mudado nos últimos anos. E a gente trouxe para exemplificar isso o conceito de plataforma. O que é uma plataforma? Plataforma, sempre a gente me remete, pelo menos, a plataformas digitais. Mas plataforma é um conceito anterior a esse conceito digital. Não existe lá as plataformas de petróleo, né? As plataformas que não são digitais. Plataforma é uma base na qual ocorrem as trocas de valor. Por exemplo, uma loja, a gente pode considerar plataforma, ali onde pessoas estão colocando ali os seus produtos para vender, né? Produtos, vamos pensar, por exemplo, móveis, eletrodomésticos, e outras pessoas estão vindo ali buscar aquele valor, né? Aquilo ali é valioso para elas e elas estão vindo ali comprar aquilo ali. Então, plataforma é a base onde ocorrem trocas de valor. Quando a gente vem para o conceito de digital, de plataformas digitais, deixei até na bibliografia um livro recomendado que chama Revolução da Plataforma. Quando a gente traz aqui para o campo digital, a gente vê que as plataformas digitais revolucionaram esse sistema de troca de valor, de compra e venda, de oferta e demanda. Por quê? Porque hoje essa oferta pode ser realizada de qualquer lugar via internet. Então, qualquer pessoa que tenha algum valor a ser ofertado, algum produto, algum serviço, pode colocar ali na plataforma e ali ocorrem grandes trocas de valor.
Então, plataformas digitais, elas são um novo modelo de negócio, porque elas usam a conexão que a tecnologia promove para ligar pessoas, organizações com vários recursos para serem oferecidos. Então, elas podem criar uma intensa quantidade de valor para ser criado ali e comercializado dentro das plataformas. Então, ela traz uma nova organização de negócios. Eu não preciso ter uma organização física mais para trocar valor. Eu não preciso ter estoque. Eu posso trocar diretamente entre quem está produzindo e quem está consumindo aquele produto. Então, ela traz uma nova organização. Ela oferece uma infraestrutura para a gente fazer essas interações consumidor-produtor. Com isso, novas estruturas organizacionais tendem a ser criadas, estruturas que neutralizam essa barreira de tempo e de espaço, visto que as redes sociais promovem essa revolução de modelo de negócio. Pensa para você ver, até um tempo atrás a gente tinha o táxi, né, com uma troca de valor, a pessoa que tinha carro oferecia ali as corridas, a pessoa ligava e quem estivesse precisando ia lá e tomava um táxi. Hoje a gente tem uma plataforma, né, que se chama Uber e várias outras que vieram aí usando esse modelo de negócio Uber, na qual várias pessoas que oferecem os seus próprios carros, né, os seus carros pessoais, trocam valor, né, com um outro cliente dessa plataforma, que são as pessoas que utilizam Uber para se locomover. Nesse caso, inclusive os motoristas de Uber são clientes dessa plataforma, que vão utilizar a plataforma, essa base tecnológica, para trocar valor. A gente tem aí a Netflix também como uma plataforma de vídeos. A gente tem, nesse caso de plataformas de vídeo, a criação de conteúdo que é promovida pelo YouTube. Olha a quantidade de valor que a gente troca no YouTube. A gente tem o criador de conteúdo que está ali, porque ele ganha dinheiro ao produzir conteúdo, quando você assiste o vídeo dele, quando você assiste uma propaganda antes do vídeo dele. Então você está aí como consumidor de conteúdo, talvez. Tenho eu aqui, talvez, produzindo conteúdo. Tem uma pessoa que produz conteúdo e monetiza o canal dela e ganha dinheiro passando aquela plataforma. Tem a empresa que coloca a propaganda dela ali, então ela está comprando ali do YouTube essa conexão, essa venda do produto dela por meio da propaganda. Então olha quanta gente que está ali trocando valor na plataforma. E como então coordenar tanto valor dentro de uma estrutura organizacional, que é uma estrutura lógica, né? Que não é uma estrutura física. Várias pessoas ali têm que ser organizadas dentro dos seus papéis. Então eu preciso fazer uma organização dessa estrutura lógica da plataforma e de quem está trocando valor com quem. Nós temos lá, por exemplo, o Airbnb, que também é outra plataforma ligando quem tem quartos para alugar nas suas casas, com as pessoas que precisam de hotel e que, né, querem usar uma estrutura diferente da estrutura de hotel. Né, o Google, que veio substituir as enciclopédias, e olha quanto valor também a Google troca ali dentro da plataforma dela. Então essas plataformas são novas estruturas de troca de valor, estruturas em que as organizações se dispõem de forma totalmente diferente de uma organização tradicional para a troca de valor. Isso vem causando não só o conceito de plataforma, mas as redes sociais, todos esses aplicativos de internet, a inteligência artificial, tem causado um movimento que é uma transformação digital. O que essa transformação gera para as organizações? Nós temos hoje não só consumidores que são apáticos, que são passivos e que ficam ali esperando os nossos serviços. Nós temos hoje uma rede de consumidores que são influenciadores. Eles estão ali na plataforma trocando valor. Eles determinam o que eles querem. Né? A gente vai buscar hoje a indústria, a empresa, a organização que gera serviço, vai perguntar para o consumidor o que ele quer. Pergunta via crowdsourcing, pergunta via desafios de ideias, pergunta via pesquisa de mercado. Ele vai atrás do consumidor para entender que valor que ele quer que seja gerado para ele. E o próprio consumidor busca esse consumo, né? A gente vê que hoje o marketing ele está diferente.
né? Não é aquele marketing que espera o consumidor ali passivamente. Não, você busca pelo marketing hoje novos que a gente chama de leads, né? Você já reparou como que o marketing está diferente? Como que eles te pescam? Você está assistindo seu vídeo no YouTube, quando vê de repente ele fala, olha, o que você sempre sonhou foi um curso de maquiagem e a gente está te fornecendo esse curso. E aí ele joga o anzol ali para você. Você vai receber ali um tutorial que é totalmente grátis e ali ele te classifica como uma pessoa que é público daquele determinado produto e aí ele vai atrás de você porque você é um lead qualificado, ele já entendeu que você é uma pessoa que gosta daquele determinado produto. Estou dizendo isso só para ilustrar como que hoje o nosso consumidor ele é menos passivo e mais ativo. Ele ajuda nessa transformação, nessa geração de valor. Então nós temos uma rede de consumidores para atingir. Nós trabalhamos hoje muito mais com plataformas e as empresas que não estão buscando ir atrás de gerar essas plataformas tecnológicas, digitais, elas têm perdido venda. Repare nas lojas, por exemplo, as lojas, por exemplo, de eletrodomésticos, de móveis, as lojas físicas estão muito mais defasadas, né? As pessoas estão indo atrás das plataformas que fazem essas vendas e que conectam as pessoas que estão produzindo os móveis, os eletrodomésticos, às vezes diretamente com as pessoas que estão consumindo via plataforma. Então, as plataformas também estão se modificando, né? As organizações estão procurando plataformas digitais para serem competitivas no mercado. Nós temos também cada vez mais a transformação de dados em ativos. Nós estamos nadando num dilúvio de informações e a mineração desses dados, a busca de dados para que eles sejam transformados em ativos para a organização, em dados sobre como vender, sobre o que vender, como gerar valor. Isso está sendo um diferencial nesse mundo de transformação digital. Nós temos também a inovação pela experimentação rápida, os processos de Lean Startup, que é a produção enxuta, adaptada ao conceito de inovação, adaptada ao conceito de empreendedorismo. O que significa isso? São as empresas trabalhando em organizações cada vez mais projetizadas, ou seja, a gente tem um organograma de empresa funcional ali que está trabalhando as operações da organização e ao mesmo tempo nós temos ali uma organização, e nesse caso a gente diz que é uma organização matricial. A gente tem uma organização ali que está trabalhando paralelamente em projetos de inovação. E esses projetos buscam, né, nessa tendência de transformação digital, uma produção rápida de inovações, de olho no consumidor final, que é o que a gente chama de Lean. Ou seja, ele produz rápido alguma inovação, uma melhoria contínua e coloca aquilo ali para ser testado pelo próprio consumidor, que vai testar pela ótica dele se aquilo ali dá certo. E aquilo ali se transforma em inovação e em melhoria contínua para a organização. Isso é produzir inovação por meio de experimentação rápida e é uma tendência dessas transformações digitais. E nós temos criações de novas propostas de valor, né? Novos modelos de negócio que vêm causar essas mudanças em como as organizações se estruturam. Dentro então dessas organizações que promovem essa transformação digital, esse uso de plataformas, nós temos os movimentos ágeis. O movimento ágil, né? O movimento ágil é um movimento que vem de pesquisadores, de pessoas que estão dentro das empresas, para promover cada vez mais a otimização dos processos dentro dessa transformação digital. Então, ele otimiza as estruturas organizacionais, otimiza a forma das organizações funcionarem, para que se descubra maneiras de se desenvolver uma cultura de trabalho cada vez mais ágil, mais otimizada e cada vez mais voltada para o cliente, para o consumidor final.
por meio desse trabalho, dessas pesquisas, o Manifesto Ágil prega esses 6 princípios aí, das redes mais colaborativas do que estruturas hierárquicas. Então ele prega estruturas cada vez mais voltadas para projetos, ou seja, ao invés de eu ter aquela estrutura muito hierarquizada, eu tenho uma tendência a ter umas estruturas mais horizontalizadas, lembra da organização achatada? Com redes colaborativas, equipes e times, né? Muito comum essa nomenclatura, times trabalhando de forma colaborativa, em redes colaborativas, para desenvolver os objetivos daquelas empresas, para se gerar inovação, se gerar melhoria contínua. Então, tem vários times numa estrutura mais horizontalizada, uma estrutura menos alta e mais horizontal. Valoriza muito mais a transparência do que o sigilo, principalmente nesse processo de inovação. Ou seja, buscar no cliente, mostrar para o cliente o que está sendo desenvolvido, buscar na transparência o desenvolvimento, mais adaptabilidade do que prescrição, uma tendência, uma cultura organizacional em que o erro tenda a ser aprendizado e não uma estrutura rígida de normas. Então, uma estrutura que seja adaptável, uma estrutura que seja flexível à mudança, flexível a esses desafios que a transformação digital coloca todos os dias para a organização. Uma estrutura capaz de inspirar, né? Mais do que gerenciar e reter aquele funcionário, que busque inspirar e comprometer. Olha a delegação aí, a gente não disse que quando a gente delega, descentraliza, coloca uma organização mais horizontalizada, a gente agrega pessoas, a gente engaja pessoas, gera compromisso. É mais ou menos isso que esse manifesto traz. É inspirar, ou seja, liderar, não é simplesmente gerenciar, e obter comprometimento com o objetivo, né? Delegação, é o que a gente faz através da delegação. Motivar muito mais intrinsecamente, motivação intrínseca é aquela que vem de dentro para fora. Motivar o funcionário de dentro para fora, do que com recompensas extrínsecas, que são financeiras, aquelas que são recompensas de troca, transacionais, né? Buscar recompensas que são mais transformacionais, que partam de dentro para fora, de dentro da pessoa que está executando para fora. E mais ambição do que obrigação, mais vontade de se superar. Então, isso é o que o Manifesto Ágil traz. O Manifesto Ágil, ele impacta no que a gente chama hoje de organizações ágeis, que são uma tendência, né, para que as organizações se transformem, para que elas sejam mais ágeis na resposta ao que o consumidor quer, mais ágeis na produção de inovação, de melhoria contínua. Então, organizações ágeis são aquelas que são organizadas em equipes voltadas para a auto-organização das equipes. Então, equipes auto-organizadas, times auto-organizados, alinhados com o objetivo estratégico organizacional, mas que trabalham de forma independente, auto-organizada para atingir aquele objetivo. Tem um vídeo no YouTube que fala do Steve Jobs, falando das equipes dele, de como que ele trabalha, né? Que ele tem várias equipes, então uma organização projetizada, né? Ele tem várias equipes de projetos que vão trabalhar, né? Cada uma com seu objetivo no desenvolvimento daquele seu produto, do seu serviço ou da melhoria de algum produto, de uma inovação incremental, talvez, tudo alinhado ali com o objetivo estratégico da organização, mas trabalhando de forma auto-organizada, muito coesa, né, com times pequenos, times menores, né, trabalhando ali para buscar a excelência da organização como um todo. Né? Nesse vídeo que eu estou citando, ele não fala especificamente de uma organização ágil, mas ele toca muito nesse ponto de ser uma equipe auto-organizada, né, de trabalhar em time. Essas organizações ágeis, então, são estruturas que são mais dinâmicas, ao mesmo tempo que você pode estar trabalhando numa equipe aqui, você pode
né, ir para outra equipe conforme a sua competência e que convive com as hierarquias tradicionais. Eu posso ter, e aí a gente chama isso de uma estrutura matricial, a gente pode ter uma hierarquia funcional ali, uma hierarquia tradicional funcionando na sua organização e essas equipes dinâmicas trabalhando ali de uma forma mais ágil na produção de inovação ou no desenvolvimento de algum projeto em específico. Elas priorizam autogestão, delegação de autoridade, propósitos comuns, essa flexibilidade, as mudanças e trabalham nesse ciclo rápido. Esse ciclo aí é do livro Lean Startup, que está ali também nas referências complementares, em que o autor, o Eric Ries, diz o quê? Que as startups enxutas, elas devem trabalhar gerando ideias, construindo protótipos cada vez mais rapidamente e colocando aquilo ali, protótipos ou o que a gente chama de produtos mínimos viáveis, que são simulações, são primeiras versões dos seus produtos, né? São versões testáveis do seu produto para que ele possa ser colocado ali no mercado ou para um determinado consumidor, para que ele possa medir o resultado, para que eu aprenda com isso, eu, organização, aprenda com aquilo ali e continue esse ciclo de construir, medir e aprender cada vez mais rápido. Então, organizações que são ágeis trabalham com esse ciclo de tomada de decisão rápida, com aprendizado constante, uma cultura de inovação, de erro como aprendizado, né? de uma cultura de tolerância ao risco, de falhar e aprender rapidamente para eu me desenvolver dentro da organização e desenvolver meus produtos, meus serviços. Essas organizações estão muito comuns em empresas de tecnologia, em empresas que fazem esses produtos mais artesanais e que visam mais a criatividade, que são produtos mais autorais, né, mais criativos. E aqui a gente termina então o nosso tema da nossa função organizacional, que é a função de organizar. Nós vimos então que organização é o arranjo e a disposição de recursos organizacionais. E como sempre eu deixo as minhas perguntas. Você está conseguindo organizar seus recursos de forma eficiente para atingir seus objetivos? Nós vimos que a estrutura da organização, então, ela é composta por hierarquia administrativa, a amplitude de controle e o grau de centralização e descentralização. E aí, em que nível você está conseguindo delegar decisões, a tomada de decisões? Ou você acha que é preciso centralizar decisões? Você sabe o que é delegar? E depois a gente viu que a velocidade da transformação digital tem exigido das organizações cada vez mais agilidade e cada vez mais flexibilidade às mudanças. Nós precisamos de organizações mais enxutas, né? E então, o enfoque dessa organização está no que o consumidor precisa, mesmo que ela seja uma organização muito hierarquizada. O foco está no consumidor? Ela é sensível ao ambiente? Ela é sensível às mudanças e à inovação? Ou é preciso mudar e reestruturar a estrutura que está posta? Com isso, nós fechamos então aqui a nossa unidade 4 e eu fico à disposição de vocês no fórum e tá lá as nossas atividades para que vocês possam fazer e encerrar a nossa unidade 4 com chave de ouro. Lembrando que cabe uma leitura lá do capítulo 8 do nosso livro-texto.